alguma coisa Deus tem para falar conosco. Versículo 19. Chegada, pois, João, Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Está dando microfonia, isso o que é? Se tinham ajuntado, chegou-se Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Irmãos, versículo de número 26. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Irmãos, somente até aqui, se aceite por gentileza. Agora eu vou pedir um pouquinho mais de retorno, porque eu sei o que está acontecendo aí, mas eu quero mais retorno para mim, eu quero essas cartas para mim, e um pouquinho mais de brilho na minha voz. Glória a Deus. Isso está bom. Irmãos, olhem bem para mim aqui, eu quero ser bastante objetivo. Os discípulos, eles andaram com Jesus no período de 3 anos. Eles viram Jesus fazer muitos milagres. Jesus disse para eles assim: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer. Mas Jesus ensinou para eles o que eles deveriam fazer. Irmãos, a palavra de Deus diz que os discípulos que estavam onde Jesus ia, eles iam com Jesus publicamente. Mas quando Jesus morreu, eles se esconderam, se trancaram dentro de um local. Aqui faltou Tomé. Tomé não estava aqui. Irmãos, é interessante quando você lê a palavra de Deus e se atenta para alguns detalhes. Os corajosos sumiram, se esconderam. Eles estavam com Jesus e eles se esconderam. E quando o corpo de Jesus estava lá no madeiro, vocês sabem quem é que foi pedir o corpo de Jesus? Aquele discípulo que servia a Jesus secretamente, José de Arimateia. Ele chegou a Pilatos e falou: eu quero o corpo de Jesus. Aquele que era oculto apareceu dizendo: olha, eu quero o corpo dele. E os corajosos se esconderam todos. Subiram os corajosos e apareceram os ocultos. Apareceu Nicodemos e apareceu José de Arimateia. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar que os discípulos aqui, eles estavam com medo. E é interessante que o medo, ele paralisa as pessoas. O medo, ele intimida as pessoas. O medo não deixa a pessoa trocar de trabalho. Às vezes é até algo melhor, mas o medo não permite. O medo, ele paralisa as pessoas. Ele paralisa o ministério, ele paralisa a família, ele paralisa a empresa. Medo, ele paralisa as pessoas. O medo. E é impressionante que aqui, por mais que Jesus falasse com eles durante 3 anos, ensinasse para eles, mas eles estavam com medo dos judeus, porque os judeus haviam matado Jesus. E eles estavam com medo e se trancafiaram, trancaram todas as portas. E é interessante que o último hino que o grupo de louvor cantou aqui, eles falaram sobre Jeová Shalom, que é o Deus da paz. E é tão lindo quando aqueles discípulos com medo, quem tem medo, ele perde a vontade de fazer algumas coisas, ele tem medo de andar no meio da rua, ele tem medo de fazer algumas coisas, medo de tomar alguma decisão, medo de casar, medo disso, medo daquilo, medo de dormir, tem medo do escuro, tem medo do claro, tem medo de tudo. Ele tem medo de viajar, tem medo de dirigir. Tem pessoas que tiram a habilitação, mas tem medo de dirigir e não conseguem dirigir. O medo paralisa as pessoas, e as pessoas poderiam até progredir um pouco mais, mas por causa do medo eles não conseguem. Aqui os discípulos tinham tantas promessas de Deus, e quando a pessoa sente o medo,
acontece do jeito que elas querem, a primeira coisa que a pessoa faz, sabe o que é? Quem serve a Deus é parar. Isso é uma coisa, não deu certo. Eu servi a Jesus durante 3 anos, e olha, agora ele morreu, e agora estão querendo matar a nós. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos trancar todas as portas aí, e vamos ficar trancados aqui. Mas Jesus tinha chamado esses homens para uma grande obra na face da terra. Jesus falou para eles assim: olha, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Uma picada de escorpião mata, serpente mata. Jesus falou: vocês vão pisar, e toda a força do inimigo não prevalecerá contra vocês. E agora tinha os inimigos, que eram os judeus, e eles estavam com medo. O medo intimida, paralisa, não deixa a pessoa fazer nada. O medo de tomar decisões. Trancaram, e quem sabe um olhou para o outro e dizia: o que é que nós vamos fazer? Como agir agora? O que fazer? O medo, ele não deixa a pessoa fazer nada. Pelo contrário, deixa as pessoas até doentes, por causa do medo. O que será o amanhã? O que vai ser o amanhã? Eu fiz questão de anotar uma frase aqui de um escritor americano chamado Norman Vincent Peale. Ele escreveu um livro chamado O Poder do Pensamento Positivo, e foi uma das razões da minha conversão. Quando eu li este livro, ele diz assim, uma frase dele: se na insônia as apreensões pelo amanhã o perturbam, recordem-se simplesmente de que Deus o ajudou em cada dia até aquele momento vivido, e que amanhã não será uma exceção. Assim como Deus te ajudou ontem, amanhã Deus também estará te ajudando. Ele estará presente na tua vida. Mas ali estavam os discípulos com medo, se trancaram com medo, eles não sabiam o que fazer, como iria suceder tudo naquilo na vida deles. Irmãos, a palavra de Deus diz que em Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa palavra é para o crente. Nesta palavra inteira da sua vida, o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E eu quero dizer a você: o Deus que te ajudou ontem, o Deus que te ajudou hoje, é o Deus que vai me ajudar no amanhã. Esse medo que está tentando imperar na tua vida: se meu esposo me deixar, o que será da minha vida? Se a minha esposa me deixar, o que será da minha vida? Eu quero te dizer: teu casamento tu coloca na presença de Deus, tua família tu coloca na presença do Senhor, teus negócios tu coloca na presença do Senhor, tua vida coloca na presença do Senhor. Sabe por quê? Não se intimide com nada, porque o Deus que te ajudou ontem, Ele é o mesmo que foi cantado por nos grupos, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele será Deus, e este Deus hoje eu creio que Ele está com as suas mãos estendidas sobre você, sobre a tua família, e aquilo que você pensa que está perdido, Deus vai restituir hoje neste santuário para ti, meu querido. E eles estavam com medo, perdendo as esperanças. Quando algo não dá certo na vida do cristão, a primeira coisa que ele quer é recuar, se esconder, dizer: não quero mais nada, não quero compromisso com Deus, eu não quero mais compromisso com nada, eu quero deixar de ser crente. Eles esqueceram de todas as promessas de Deus, os milagres que eles viram, tudo que aconteceu. Eles então esqueceram tudo, jogaram para fora, esqueceram de não querer saber de nada, se trancaram com medo, um olhando para o outro. Como é que você está? Com medo. E você? Com medo. E você? Com medo. O que nós vamos fazer? Se trancaram, e de repente alguém muito especial, as portas trancadas, de repente Jesus, Ele aparece no meio deles, e Jesus disse para eles: paz seja convosco. E eles ficaram pensando, se assustados, já estavam com medo, irmãos. Acredito que ficaram um pouco mais assustados. Aí Jesus falou: olha as marcas aqui, estão vendo? Sou eu, sou Jesus. Aí Jesus falou de novo: paz
Eu quero dizer a você que aqui está nesta noite: descansa o teu coração. Descansa o teu coração, meu querido. Descansa o teu coração. Por quê? Porque esse medo está tentando imperar na tua vida, essa insegurança. Parece que não vai nada dar certo para você. Isso é mentira. Porque o Deus das coisas certas está aqui. O Deus que faz dar certo está aqui. Como aquela criança que falou aqui: porque para Deus nada é impossível. O Deus dos impossíveis está presente nesta igreja nesta noite. E aqui a palavra de Deus diz que eles se trancaram ali com medo. Jesus se apresentou. Jeová Shalom. Ele se apresentou dizendo: paz seja convosco. Paz seja convosco. É tão interessante a paz de Deus. Tem pessoas que não entendem. Me lembro que um dia eu visitava um rapaz no presídio. Era um moço. Ele não era bandido, nada. Ele se envolveu com más companhias, foi preso. O crime dele foi hediondo. Ele foi condenado a 20 anos de prisão. 20 anos. Eu cheguei naquela cadeia para visitá-lo, lá no Putim. Eu disse a ele: moço, ele namorava uma moça da igreja, ele não era crente, mas ali apresentei Jesus para ele naquele dia, e falei para ele, marquei muitos versículos da Bíblia para ele ler, que o Espírito Santo é nosso consolo, e quando ele aceita Jesus, a vida muda. E ali passando, na outra semana voltei lá, ele estava com muito medo daquele dia, e a família levou uma Bíblia, deu de presente para ele, e ele leu todos aqueles versículos. Irmãos, é interessante que uma semana após, voltei naquele presídio, e quando ali entrei para conversar com ele, eu percebi que ele estava diferente, e eu perguntei para ele: o que é que está acontecendo com você? E ele me disse: o Espírito Santo está presente na minha vida. Sabe o que é isso? A paz de Deus. Essa é uma paz que o mundo não dá. Essa é uma paz que não se compra. Pode ter posição, pode ter muitas coisas, influências, mas essa paz é somente Jesus quem dá. Eles estavam com medo, e a Bíblia diz que quando Jesus, irmãos, se apresentou, eles se alegraram. Diz a Bíblia: se alegraram com a presença de Jesus. Eu quero te perguntar: o que é que lhe incomoda? O que é que lhe causa medo na tua vida? Talvez seja: pastor, eu tenho medo de faltar recursos para mim, faltar recursos para minha família, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de estar viajando, batendo carro, e depois minha família, como é que fica? Mas eu vou dizer para você nessa noite, meu querido, a palavra de Deus diz no Salmo 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista diz: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo a mendigar o pão. É mentira do inferno que você vai passar necessidade, mas o Deus Jeová Jiré, que foi cantado aqui nesta noite, o Deus provedor, Ele está aqui para ministrar a tua vida, dizendo: eu sou o teu pastor. E quando Ele é o nosso pastor, nada vai me faltar. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo a mendigar o pão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que Deus tem que restaurar, Ele vai restaurar. O que Deus tem que construir no marco zero, Ele vai construir no marco zero. Esses discípulos, tudo que eles aprenderam, estavam com medo, trancados ali, tinha que recomeçar tudo. De repente, eu quero falar um pouquinho mais aqui. O que é que me incomoda, causa de medo? São pessoas, são inimigos, são situações que lhe advêm, que você tem medo, pois a palavra de Deus fala: sou Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Irmãos, o nosso Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Como a menina que falou aqui, Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Estava tudo trancado, e de repente Jesus se apresentou no meio. Ele não entrou pela porta, pastor, não. Entrou pela janela, também não, está tudo trancado. Para Deus não existe impedimento de grades, não existe impedimento de paredes, não existe impedimento de autoridades, não existe impedimento de cultura. Para Deus não existe impedimento de nada. Aonde o nosso Deus tem que entrar, Ele vai entrar. Se Ele tiver que
Nosso Deus, Ele sabe trabalhar. Aqui os discípulos estavam com medo. E você está com medo por quê? Por causa de pessoas que lhe intimidam? O Senhor dos exércitos, irmãos, é o nosso Deus. E o salmista conhecia isso muito bem. Ele disse assim: olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, eu lhe digo: não tenha medo. O Senhor dos exércitos está contigo. Ele está conosco, irmãos. Toma posse dessa palavra para a tua vida. Por que tanto medo de ficar só? Tem pessoas que têm medo de ficar só. Escute, a Bíblia diz, irmãos, Jeová Tsidkenu. Irmãos, a palavra do Senhor, ela diz muito claramente para nós. Quando nós pensamos em ficar só, a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor é presente na nossa vida. Ele é presente. Ele nunca nos deixa só. A Bíblia diz que o Senhor está presente ali. Então Ele é presente na nossa vida. Mas o que é que ocasiona medo na sua vida? A idade está avançando, passando muito rápido. Deus, Ele cuida de todos os pormenores da nossa vida. Muito bem. Eu quero que você saiba que quando Jesus chegou ali, Ele olhou para aqueles discípulos todos com medo. E Ele disse assim: olha, paz seja convosco. Paz. Tenha paz. Nada vai acontecer com a tua família. Nada vai acontecer com teu pai, com a tua mãe. Nada vai acontecer. Você simplesmente creia que o Deus que está presente aqui, Ele é o Deus que está presente lá trabalhando nessa noite. A Bíblia diz que Deus é Deus de perto, mas também é Deus de longe. Ele alcança aonde nós não conseguimos alcançar, igreja do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. E os discípulos estavam com medo. Eu fiquei me questionando por que estavam com medo aqui. Eles ficam ali questionando. E quantas vezes nós também sentimos o medo para as pessoas desistirem de seus projetos, de seus sonhos. Não deu certo uma vez, eu não vou querer mais. Eu vou parar. Eu não vou prosseguir avante, não. O medo, ele tenta paralisar você. Irmãos, é tão tremendo quando você olha a palavra de Deus. Jesus chegando na hora certa. O medo faz as pessoas esquecerem de tudo que aprenderam. De tudo que aprenderam, elas esquecem. Elas estavam ali desanimadas, frustradas, coração, quem sabe, doendo, alma doendo, alma batida. E de repente chega alguém ali dizendo: paz seja convosco. Eu quero falar sobre Deus na hora certa. Quem sabe esse foi um dos momentos mais difíceis para os discípulos de Jesus. Mas o Deus da hora certa é aquele que chega e não atrasa. E Jesus chegou ali dizendo para eles: paz seja convosco. Eles se alegraram. E agora tem algo muito interessante, igreja. A Bíblia diz que Jesus olhou para eles e assoprou sobre eles o Espírito Santo. Porque até então eles não tinham recebido o Espírito Santo. Eles tinham ouvido falar. Jesus falou: eu vou deixar um Consolador com vocês. E Ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Nós temos um diferencial deles. Nós já temos o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Uma das atividades do Espírito Santo na nossa vida, sabe o que é? Nos fazer lembrar de tudo aquilo que um dia nós ouvimos e aprendemos. Eles não tinham. E agora Jesus assoprou sobre eles o Espírito Santo. Eles receberam aquela presença gloriosa do Espírito Santo sobre a vida deles. Mesmo assim, continuaram com medo, continuaram trancados. Depois de 8 dias, Jesus volta lá de novo.
e fala para eles assim: Jesus se apresenta, porta fechada, se apresenta e diz: paz seja convosco. Eu não sei como está o teu coração nessa noite, não sei. Talvez um adolescente preocupado com os pais, um filho preocupado com o pai, pai preocupado com o filho, preocupado com os negócios, com as coisas da vida. Essa pessoa está do seu lado assim, diga para ela assim, fala para ela assim: olha, paz seja convosco. Diga para as pessoas: paz, descansa o coração. Ele está na hora de descansar o coração. Ei, olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa com os irmãos. Jesus falou: paz seja convosco. Sabe o que aconteceu? Esse cara olhando para Jesus assim, Jesus mostrou as mãos, falou a segunda vez: paz seja convosco. E eles se alegraram com a presença de Jesus. Então eu vou dizer a segunda vez: paz seja convosco. Vou falar de novo: paz seja convosco. Paz seja convosco. De ti e dos seus cuida o Senhor, meu querido. Que andará na sala baixando. Escute, meu amado, paz seja convosco. Quem se aventurou aqui, hoje, não sei, não. Faz milagres, nosso Deus continua fazendo. O Deus presente na hora certa. E aqui Jesus pela terceira vez disse: olha, paz seja convosco. Aí você pode dizer: então agora Jesus apareceu, tudo mudou, glória a Deus, aleluia. Não. Eles abriram as portas, saíram. Sabe o que eles foram fazer? O Pedro, ele foi pescar. A chamada dele não era para pescar. Quem sabe ele estava desanimado. Irmãos, olha para a pessoa do seu lado e diz assim: não desanimes, Deus proverá. O que Deus vai prover? Não sei, alguma coisa que Deus está precisando aí. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: não desanimes, Deus proverá. Deus vai prover o que você está precisando para a tua vida. Eu não sei o que é que você está precisando. E Pedro, irmãos, como não aconteceu do jeito que ele queria, ele foi pescar. E os discípulos disseram: olha, quer saber uma coisa? Nós também vamos pescar. Vamos pescar todo mundo. Irmãos, eles foram lá pescar. E é interessante, ele pega o barco, vai para o meio do mar, pega a rede, joga a rede. Eram especialistas. Eles trabalhavam na área da pesca, alguns deles. Sabe o que aconteceu? Trabalharam a noite toda. Trabalharam, se cansaram. E pela manhã, quem chega naquele lugar? Jesus. Jesus chegou naquela praia, chegou naquele momento ali e perguntou para eles: tem alguma coisa para comer? Eles disseram: nada. Deixa eu falar para você uma coisa: sem Jesus nós não chegamos a lugar algum. Pode ser o melhor intelectual, mais forte, mais bonito, mais rico, pode ser, mas não chega porque não tem paz no coração. Nós dependemos de Jesus Cristo na nossa vida. Tentar, lutar, batalhar. Não sabia pescar, sabiam? Aí Jesus chegou de manhã, não tem uma coisa para comer, disse: não. E Pedro, valentão, e ele depois se aproximando: tem uma coisa para comer? Não. Trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Deixa eu falar com você: nós dependemos de Deus. Por isso muitas vezes você já tentou com as suas forças, você esgotou, batalhou, lutou. Aqui no capítulo 21 é tão lindo esse capítulo, irmãos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, já estou encerrando, olhamos para a palavra de Deus, discípulos ali, e Jesus, ele chegou, mas ele não se apresentou para eles como Jesus, não. Só perguntou: tem alguma coisa para comer? Eles estavam, escute, pessoas desanimadas, pessoas que não estão ligadas, pessoas que não estão envolvidas, não percebem a presença de Deus. E aí, quando Jesus chegou naquela praia: tem alguma coisa para comer? Não, nada. Trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. Aí Jesus então trouxe: pega a rede, joga do lado direito do barco. Eles foram pegar, irmãos, a rede, foram lá e jogaram. De repente eles pegaram um peixe. Aí alguém
Era João, falou: é o Senhor. Meu amado, quero dizer para você nesta noite, com muito temor e muito tremor, que eu estou aqui neste altar nesta noite. O mesmo Jesus se apresentou lá para eles naquele dia. É o mesmo Jesus que está aqui neste altar nesta noite. É o mesmo Jesus que está dizendo para você e para mim tudo aquilo que talvez você lutou e não conseguiu. Você lutou com as suas forças, com os seus recursos, com a tua maneira. Você batalhou, mas não conseguiu. Agora Jesus chegou e quando João olhou para ele, falou: é o Senhor. Sabe como que ele descobriu que era Jesus? Por revelação. Ele sentiu. Foi por revelação. Há momentos na nossa vida, irmãos, que Jesus se revela para nós. E a Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente no nosso meio. E eu quero dizer a você que as pessoas olham para nós, irmãos, e é interessante, nós somos de pé, carne e osso. Por revelação, entenderam que era Jesus. Aí falou, sentiram temor, pegaram os peixes, vieram para a praia, e aí então naquele momento, eu quero dizer a você, mesmo que você tenha desistido, mesmo que você não queira mais, eu quero dizer a você, Jesus não desiste de você. Pode família te rejeitar, pode amigos te rejeitarem, pode pessoas te rejeitarem, Jesus foi atrás deles novamente. Pedro chamou Pedro no particular e disse: Pedro, sabe do teu ministério? Que um dia eu falei para você que você estaria executando. Aí quem sabe naquela hora, ele trabalhou a noite toda, não pegou nada, ele poderia dizer: a minha vida não está boa, a minha vida não é agradável, a minha vida não é boa, dá vontade de morrer, para mim nada mais tem valor. De repente, Jesus chegou para mudar a história da vida de Pedro e dizer: Pedro, eu sei que você falhou, você tentou, você errou, mas Pedro, deixa eu falar uma coisa para você, eu quero você. Eu quero que você siga o ministério. E Pedro, irmãos, um dia se levanta diante de uma grande multidão, prega a palavra, muitas pessoas se convertem. Aquele homem que um dia estava trancado, agora onde ele passava, a sombra dele curava. Este era um homem que um dia estava trancado. Sabe por que tudo mudou na vida dele? Porque Jesus foi ao encontro dele. Quem sabe você talvez não tenha se interessado mais por Jesus, mas Jesus está aqui para ministrar o teu coração e dizer: olha, aquilo que eu comecei a fazer na tua vida, eu ainda não terminei. Ele está nesta noite aqui para dizer para você, mesmo que tenha que começar do marco zero, eu vou começar contigo do marco zero. E eu vou lhe mostrar que eu sou Deus para mudar toda e qualquer situação de uma vida. Meu querido, a palavra de Deus diz aqui que Jesus foi, e Pedro foi um grande homem. Chegou diante, quando ele foi entrar naquele templo, capítulo 3 de Atos, um templo chamado Formosa, tinha um paralítico assim, e falou: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Irmão, esse homem foi tremendamente usado pelo Senhor nosso Deus, tudo porque Jesus se interessou por ele. E nessa noite eu creio que Jesus também está interessado em você, interessado na sua vida. Quem sabe alguns medos tomaram conta de você durante esses dias, mas hoje Deus quer arrebentar, tirar, remover todo medo, toda insegurança, tudo aquilo que lhe incomoda. Ele quer tirar da tua vida. O Deus da paz, Ele quer ver isso na tua vida hoje, meu querido. Irmãos, e aqui eu quero terminar dizendo para você que por revelação eles conheceram que era Jesus. Lembra dos 2 discípulos do caminho de Emaús? Caminhando, reclamando da vida, porque ia acontecer algo, aconteceu,
aparece, Jesus entra na casa deles, Jesus senta com eles à mesa, e no partir do pão, eles entenderam que era Jesus, e Jesus desapareceu. Jesus se revelou para eles, e quando se revelou, naquela mesma hora, o ânimo voltou para eles, irmãos, por revelação. Sabe o que talvez está assim? Talvez esteja faltando a revelação de Deus para você. Está faltando a revelação de Deus. Maria, quando foi ao sepulcro, ela perguntou: aonde colocaram meu Senhor? Perguntou para os anjos. De repente, havia um homem lá. Ela olhou e pensou que era um hortelão. Olhou para ele e perguntou: aonde colocaram o corpo do meu Senhor? De repente, aquela voz falou para ela assim: Maria. Ela, por revelação, ela entendeu que era Jesus que falava com ela. Ela falou: mestre, se curvou diante dele. Eu quero que Jesus se revele para você nessa noite, meu querido, de uma maneira toda especial, porque o nosso Deus é o Deus da hora certa. Um dia, o profeta Isaías chegou no rei Ezequias e falou: olha, coloca a tua vida em ordem, porque tu vai morrer. Aquele homem virou o rosto para a parede e orou, e a Bíblia diz assim, que o profeta voltou e disse para ele: o Senhor ouviu a tua oração, tu não vai morrer agora. Deu mais 15 anos para ele. Escute, eu estou encerrando. Eu quero que você guarde muito bem no teu coração que o nosso Deus é o Deus da hora certa. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, leões famintos para pegar Daniel, devorar Daniel, de repente o rei vai no outro dia lá e fala: Daniel, eu falo ao rei: Daniel, você não morreu? Não, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. É o Deus da hora certa. Irmãos, vai encerrar. Um dia lá estava Saul com o seu exército lutando. De repente apareceu um gigante, que é o gigante Golias. Apareceu, e aquele gigante desafiou. Quando o gigante vinha, o povo recuava de medo dele. E aquele gigante incomodou por um período, mas na hora certa Deus mandou um homem naquele lugar para derrubar o gigante. É o Deus da hora certa. E hoje eu quero falar com você e dizer para você que hoje é o dia em que Deus quer derrubar todo e qualquer gigante que quer colocar medo na sua vida. Quero que você se coloque em pé neste momento, meu querido. Em silêncio. Eu vou orar para terminar o culto. Nosso Deus, irmãos, é o Deus da hora certa. Todos os discípulos foram usados pelo Senhor. Sabe aqueles que estavam comendo trancados? A palavra de Deus diz que Jesus, olha bem para mim aqui, Ele assoprou sobre eles o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. Quem sabe você entrou aqui hoje precisando de uma bênção de Deus. Mas eu gostaria que você não saísse daqui sem a bênção de Deus na tua vida. Esse gigante, este medo, isso que lhe incomoda, eu quero mandar embora agora no nome de Jesus. Abaixe a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Sei que há muitas pessoas que entraram aqui desde adolescentes até ancianos, meu Senhor, com medo, pessoas com incertezas na vida, preocupadas com o futuro, meu Deus, pessoas que vieram de perto, de longe, pessoas com casamento praticamente destruído, família com tantos problemas, meu Deus, famílias em outras cidades, em outros estados, meu Deus, pessoas que têm parentes que estão atrás das grades. Meu Senhor, esta noite eu quero que o Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, venha passar um bálsamo, meu Senhor, na vida deste homem e desta mulher. Venha trazer, meu Deus, todas as bênçãos celestiais, removendo, meu Deus, todo o medo, toda a insegurança, venha removendo toda a incerteza deste coração. Abre as portas, meu Deus, e opera milagres sobre estas vidas. Eu peço a Ti, meu Deus, todo medo agora, na autoridade do nome de Jesus. Senhor Jesus, assim como o Senhor apareceu naquele dia e disse: paz seja convosco, eu quero que neste momento, Deus, todo medo agora
Irmãos, também para mim. Eu creio que Deus, olha, mandou embora. Deixa eu falar com você que ainda não recebeu Jesus como teu Salvador. Eu quero perguntar a você que está aqui, mas que ainda precisa